Senhor presidente, senhores deputados, eu saudar inicialmente representantes da Força Sindical, que nos dão a honra de participar desta sessão, demais entidades representativas dos trabalhadores, inclusive de uma bandeira do MST. Eu queria começar esse discurso lembrando que hoje é o dia do hino nacional. E eu achei muito importante esse fato e queria destacar esse fato. Porque existem pessoas que acham que o hino nacional e a bandeira do Brasil são de propriedade exclusivamente suas. Isso é uma coisa que tem um valor simbólico de extraordinária importância, que revela uma dimensão muito profunda do que está acontecendo no Brasil. Nesse dia em que nós comemoramos o Dia do Hino Nacional, nós devemos lembrar que o hino nacional e a bandeira do Brasil pertencem a todos os brasileiros, e não apenas a alguns. O hino nacional, ele pertence à Casa Grande, aos que vieram da Casa Grande, mas também pertence aos que vieram da senzala. Pertence às pessoas de todas as raças, todas as cores, todas as etnias, todas as classes sociais. Pertencem, queria dizer isso especialmente ao deputado Stefanos Júnior, infelizmente ele está presente. Pertencem tanto à elite que come caviar, como ao trabalhador humilde que come pão com mortadela, quando vai nas ações políticas nas ruas. Portanto, nós não aceitamos que alguns queiram se apropriar de um símbolo nacional como se fossem propriedade deles. Não. O hino nacional e a bandeira do Brasil pertencem a todos os partidos e todas as facções políticas. Se nós sairmos às ruas com nossas bandeiras, mas com nossas cores políticas, é porque nós somos brasileiros, queremos um novo Brasil, mas temos nossas cores partidárias, como aqueles que saem às ruas também, partidárias e de concepção política, como aqueles que saem às ruas tentando dizer que a bandeira do Brasil e nacional lhes pertence, também tem sua visão de mundo, mas esse ato simbólico que eles fazem lembra o patrimonialismo, lembra a defesa do status quo de mais de 500 anos. Isso é que lembra e que eles falam, talvez sem muita consciência do que falam, mas é a grande metáfora que eles traduzem, a do patrimonialismo, que vigiu no Brasil em toda a nossa história, tentando entender que o Brasil lhes pertence, é de propriedade deles, mas não é, é de todo o nosso povo, das mais diversas facções e tendências políticas. Isso é uma coisa de extraordinária importância. É importante lembrar, ontem o deputado Stefanos atacou os sindicatos que usam o dinheiro do trabalhador para fazer política, mas eu lembrei a ele que as associações de empresários, deputado Romanelli, a FIEP, a Associação Comercial de todas as cidades, tudo de Ponta Grossa, também usa o dinheiro do imposto e o dinheiro que paga os seus participantes para fazer política, sim. Eu não me esqueço a data de 2 de setembro do ano da eleição, quando eu fui à Associação Comercial, até me senti mal, começou um problema de taquicardia, que se revelou, quando as entidades de Ponta Grossa, deputado Romanelli, comandadas pela Associação Comercial, chamaram os candidatos a deputados de Ponta Grossa para pedirem alguns compromissos. Primeiro compromisso, lutar, se fossem eleitos, para que todas as pessoas que recebessem programas sociais do governo tivessem seus títulos de eleitor suspensos. As pessoas podem rir e achar que é mentira, mas foi manchete em todos os jornais do Brasil. O Conselho de Entidades, na sede da Associação Comercial, colocou em letras garrafais e fez um jornal, solicitando aos candidatos de Ponta Grossa que se comprometessem que iam lutar para suspender o título eleitoral daqueles que recebem programas sociais do governo. Então é importante destacar essas questões antes de iniciar propriamente o meu discurso. E eu queria começar esse discurso lendo um trecho do discurso da presidenta Dilma Rousseff,
primeira mulher presidente da República, uma liderança que não está acusada de nenhum crime sequer, que está sendo vítima de uma das maiores farsas da história da República Brasileira, que está próxima do impeachment, que vamos lutar para que não aconteça, pela Câmara de Deputados, pelas chamadas pedaladas fiscais que todos os governos fizeram, sem exceção. E se fosse para condenar Dilma por isso, tinha que se condenar muitos governadores e muitos prefeitos por atos exatamente iguais a esses ou piores. Então, isto sim é um crime. É um atentado contra a Constituição brasileira, contra o Estado Democrático de Direito e contra a dignidade do principal mandatário do país, que é o presidente da República, legitimamente eleito, numa das campanhas mais difíceis, onde se usou da difamação de todas as maneiras contra a presidente, e ela foi eleita. E foi eleita pelo Brasil mais pobre. Ela perdeu a eleição no Brasil mais rico, no Brasil que concentra o poder econômico e que concentra o poder da elite conservadora que sempre mandou no Brasil. Foi nessa região que Dilma perdeu a eleição. E ela ganhou justamente naquelas regiões de pessoas pobres e naquelas regiões que foram historicamente esquecidas e abandonadas, como é o caso do Nordeste brasileiro, por todos os governos. E foi por esse motivo, pela distribuição de renda, pelos programas sociais, pelo Bolsa Família, pela defesa e aprovação da aposentadoria para as empregadas domésticas, pelo aumento do PRONAF, pela construção das cisternas do Nordeste, pelo início da obra de transposição das águas do Rio São Francisco, e por tantas coisas que melhoraram a vida e que levaram mais de 40 milhões de brasileiros a passar para as chamadas classes, as novas classes médias, o aumento mínimo acima da inflação. A primeira vez na história que as pessoas que sempre foram esquecidas e abandonadas tiveram direito a serem cidadãos, a participarem da vida política, as comunidades tradicionais, os sistemas de cotas, o estudante da escola pública podendo passar no vestibular, o ProUni, o FIES, o apoio na maior crise mundial da história do capitalismo, ao próprio empresariado local, que hoje nos ataca com subsídios através do BNDES, mas foi por isso que ela se elegeu. E não há nenhum direito, a não ser um golpe, a não ser uma conspiração vergonhosa, que pode fazer com que a presidenta perca o mandato. Então eu queria ler rapidamente a fala da presidenta antes de ontem, uma solenidade de educação que aconteceu. Vivemos tempos estranhos e preocupantes, tempos de golpe, de farsa e de traição. Ontem utilizaram a farsa do vazamento para difundir a ordem unida da conspiração. Agora conspiram abertamente à luz do dia para desestabilizar uma presidenta legitimamente eleita. Acusam-me de usar expedientes escusos para recompor a base de apoio do governo, me julgando pelo seu espelho, pois são eles que usam tais métodos, aliás, que criaram esse sistema presidencialista de coalizão, e um sistema político que obriga o presidente a compor com as maiorias, porque o voto é individual, e a maior parte das pessoas que ganham a eleição no Brasil para deputado o fazem pelo poder do dinheiro, e todo mundo sabe disso. E nós estamos aqui, sabemos muito bem disso. Caluniam, enquanto leiloam posições no gabinete do golpe, no governo do sem voto. Ontem ficou claro que existem, sim, dois chefes do golpe, que agem em conjunto e de forma premeditada. Como muitos brasileiros, tomei conhecimento e confesso que fiquei chocada com a desfaçatez da farsa do vazamento, que foi deliberado, premeditado, vazando para eles mesmos. Tentaram disfarçar o que era um anúncio de posse antecipada, subestimando a inteligência dos brasileiros. Até nisso são golpistas, sem ética e sem respeito pela democracia, porque estou no pleno exercício de minha função de presidente da República. Vejam só, antes sequer da votação do inconsistente pedido de impeachment, foi distribuído um pronunciamento em que um dos chefes da conspiração assume a condição de presidente da República. De que base legal retirou a legitimidade e a legalidade de seu gesto? Na verdade, explicitou com esta atitude o desapreço que tem pelo Estado Democrático de Direito e por nossa Constituição. Itamar Franco, na queda de Collor, não fez isso.
que foi muito diferente da queda de Dilma. É bom lembrar o senhor Stefano Júnior que é uma coisa diferente. Collor teve o impeachment por desonrar o cargo. A Operação Uruguai, a denúncia do irmão, não é o Fiat Elba, é a Casa da Dinda, são questões pessoais, crimes pessoais, não no exercício da presidência, crime pessoal que desonra o cargo. E o Brasil inteiro se levantou contra ele, não foi uma questão política, todos os partidos, independente da eleição, foi totalmente diferente. Atropelou os ritos em curso no Congresso Nacional, em clara demonstração de desrespeito ao Legislativo. O gesto que revela a traição à minha democracia ainda explicita que esse chefe conspirador também não tem compromissos com o povo. É capaz de anunciar que está pensando em manter as conquistas sociais dos últimos anos? Pensando. E avisa que será obrigado a impor sacrifício à população. Pergunto eu, com que legitimidade? É uma atitude de arrogância e desprezo pelo povo, do qual certamente tentará retirar direitos que sem o golpe seriam inalienáveis. E isso, se acontecer tragicamente esse impeachment, as pessoas vão saber. E a nossa fala fica aqui, nós falamos não só para o presente, mas falamos também para a história do nosso Estado, do Estado do Paraná. Qualquer um de nós, quando fala, faz isso. Se ainda havia alguma dúvida sobre a traição em curso, não há mais. Se havia alguma dúvida sobre a minha denúncia de que há um golpe de Estado em andamento, não pode haver mais. Os golpistas têm chefe e vice-chefe assumidos. Um deles, o chefe, é o maior ladrão atual da história da República e chama-se Eduardo Cunha. Repito, o maior ladrão da história da República na atualidade. 22 processos contra ele. 7 contas na Suíça. Todos sabem, e fala-se inclusive no Paraná, boca pequena, que ele financiou com dinheiro sujo mais de 200 deputados federais e por isso ganhou a eleição para presidente. Essa é a verdade dos fatos e o povo tem que saber disso. É a mão não tão invisível assim, que conduz com desvio de poder e abusos inimagináveis o processo de impeachment. O outro esfrega as mãos e ensaia a farsa do vazamento e um pretenso discurso de posse. Cai a máscara dos conspiradores. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. O fato é que os golpistas que se arrogam a condição de chefe e vice-chefe do gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros. Na verdade, trata-se da maior fraude jurídica e política da história do nosso país. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O relatório da comissão de impeachment é um instrumento dessa fraude. O relatório é tão frágil, tão sem fundamento, que chega a confessar que não há indícios ou provas suficientes das irregularidades que tento me atribuir. Pretende derrubar sem provas e sem justificativa jurídica uma presidente eleita por mais de 50 milhões de eleitores. Pretende rasgar os votos de milhões de eleitores, não apenas dos que votaram em mim, mas de todos os que, ao participar da eleição, respeitaram a democracia representativa. O impeachment sem crime de responsabilidade e sem provas, cometido contra uma presidenta legitimamente eleita na jovem democracia brasileira, abrirá caminho para governos sem voto, formados à revelia da manifestação do eleitor. O impeachment sem crime será um golpe de Estado, no exato e lamentável sentido da expressão. A quem interessa usurpar do povo brasileiro o sagrado direito de escolher quem o governa? Como acreditar num pacto de salvação ou de unidade nacional sem sequer uma gota de legitimidade democrática? Como acreditar que haverá sustentação para tal aventura? Com farsas, fraudes e sem legitimidade, ninguém pacifica, ninguém concilia, ninguém constrói unidade para a superação de crises, só as agrava e aprofunda. Amigas e amigos, diz a presidenta Dilma, agradeço muito a solidariedade de vocês. Agradeço ainda mais o apoio à democracia e à legalidade. Peço que vocês, que todos nós, o povo brasileiro, estejamos atentos e vigilantes nos próximos dias. Os golpistas tentarão de tudo. Tentarão nos intimidar, tentarão nos tirar das ruas, usarão todos os artifícios possíveis. Novos vazamentos ilegais e facciosos podem acontecer. Novas acusações sem provas serão feitas, amplificadas por manchetes escandalosas. Sofrerem novas calúnias e novos ataques desesperados. Fiquem atentos, mantenham-se unidos, não aceitem provocações. Não se deixem enganar por manobras mentirosas de última hora.
atuem com calma e em paz. A verdade haverá de prevalecer. O impeachment não vai passar. O golpe será derrotado. Em defesa da democracia, milhões de brasileiras e brasileiros estão se mobilizando por todo o país, movidos por uma multiplicidade extraordinária de sons e lideranças. Como cantou Bete Carvalho no ato dos artistas do Rio de Janeiro, afirmando que não vai ter golpe de novo. Sem dividir o coração, vamos honrar nossa raiz. Democracia é o que a gente sempre quis. Muito obrigado pela presença de todos. Viva a democracia! Viva o Brasil, que faz da educação o caminho para a igualdade entre os cidadãos. É importante, senhor presidente e senhores deputados, eu acho que é muito importante o que eu quero dizer agora, do fundo do meu coração, para as pessoas que assistem à TV da Assembleia e que vão às ruas no domingo. Pensem vocês, com a sua consciência mais profunda. O motivo do golpe não é a corrupção que enxovalha a todo o Brasil. Todos nós somos contra a corrupção. A corrupção tem que ser combatida. O que faz que termine a corrupção é o Ministério Público autônomo e livre, como nós promovemos nos governos populares. Uma Polícia Federal com autonomia e capacitada, com instrumentos para combater o crime. É o Judiciário independente e autônomo, que é o poder que zela pela Constituição. Mas, principalmente, o que combate a corrupção é uma reforma política que nós sempre defendemos, que é o fim do voto pelo poder do dinheiro, que é o fim do financiamento e campanha eleitoral por empresas privadas, que o Congresso Nacional, que hoje quer fazer o impeachment, não teve coragem nem força para impor essa lei, foi o Supremo Tribunal que fez. A reforma política que pode fazer fim à corrupção. Esse golpe é feito exatamente pelo motivo contrário. Preste atenção nisso, quem vai às ruas. É exatamente o contrário. Esse golpe é feito pelo maior bandido da República para dificultar, a partir do impeachment de Dilma, a continuidade da Operação Lava Jato. É isso. E há um conluio com setores, infelizmente, do próprio Poder Judiciário, que está claro quem é o líder desse conluio. É o senhor Gilmar Mendes. Um ministro que chama um governo de sindicato de ladrões, quem ele é? Que direito tem um ministro que tem que zelar pela Constituição de falar partidariamente dessa forma? Isso sim é um atentado contra a democracia. Atentado contra a democracia é um setor do Poder Judiciário aliado às elites nacionais e internacionais e à mídia golpista atuar contra a Constituição, o Estado de Direito, o legítimo direito à defesa que as pessoas têm. É um juiz que tem a desfaçatez num grampo ilegal de um dos maiores líderes da história do Brasil, feito depois das 14h, que tinha acabado o horário do grampo legal, e ter a coragem de, sabendo que era ilegal, colocar para a Rede Globo divulgar. Por que será que a Rede Globo não divulgou o nome dos 300 políticos com dinheiro na planilha da Odebrecht? Por que será? Agora, quando um empresário da Andrade Gutierrez denuncia dinheiro para a campanha da Dilma, eles denunciam, mas o dinheiro é legal. Como? Eles não denunciaram aquela lista porque o Moro achou que podia ser legal o dinheiro, que não sabia se era legal ou ilegal. Dinheiro para o PT legal é crime. Para o PSDB, que ganha muito mais do que o PT, não é crime. É dinheiro ideológico das elites brasileiras. Essa é a grande verdade desta farsa. Esta farsa está sendo cometida não para combater a corrupção, está sendo cometida para destruir o Lula, o Partido dos Trabalhadores, impedindo sua candidatura em 2018, aniquilando um partido que nasceu das pessoas humildes. Uma coisa que, por mais erros que tenha cometido, e as pessoas cometem erros, vão ser presas assim, nós defendemos, por mais crime, mais erros, é um partido que tem pessoas humildes e simples, trabalhadores, domésticas, professores. Basta pegar o patrimônio de quem é o PT, de 90% dos deputados do PT se enriqueceram na política e não aconteceu isso. O que está sendo feito é justamente mudar alguma coisa para que tudo continue como está. É a velha tática que quem estudou a história da humanidade conhece muito bem. Eles vão acabar com a Lava Jato. O senhor acha que o senhor Eduardo Cunha, que é o primeiro que tem que ir preso, está fazendo isso por quê? Qual é o motivo racional que pode levar o maior bandido da história da República a liderar, ser operador? Não é que ele seja o líder, ele é o operador, o que lidera a operação do golpe.
na Câmara Federal. É isso que está acontecendo e a população, se infelizmente acontecer esse golpe, saberá quais são os discursos que falaram a verdade nesse momento tão crucial da história do Brasil. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.